Hora da entrevista com as mais notáveis personalidades da Ilha do Pico e região. Diretamente para você, nosso querido ouvinte. Quinzenalmente, às quartas-feiras, a partir das 19 horas. Com Sabine Rodrigues. Aqui na Rádio Pico. Sejam todos muito bem-vindos. Este é o programa Hora da Entrevista. E ele será dividido em 3 partes. Na primeira, saberemos tudo que a convidada de hoje quiser nos contar sobre sua vida. Na segunda parte, falaremos sobre o tema em si do programa de hoje, que será Como a espiritualidade mudou a minha vida. E na terceira parte, responderemos a algumas questões dos nossos ouvintes que enviaram suas questões através das redes sociais da Rádio Pico. E o programa de hoje será com Paula Marques, que é terapeuta holística. Seja muito bem-vinda, senhora Paula. Obrigada, Sabine. Boa noite a todos os ouvintes. Obrigada por este convite. É uma alegria estar aqui na hora da entrevista e queria dar os parabéns por este programa tão simpático e por um programa que nos traz a conhecer melhor certas individualidades de cada ilha. Então, muitos parabéns pela iniciativa. Muito obrigada a você, Paula. E vamos logo iniciar com as 3 questões que serão sempre as mesmas para todos os nossos convidados. A primeira é, como é que a senhora prefere ser chamada? Ou como também é conhecida pelos seus amigos, parentes, e se tem alguma alcunha? É assim, hoje em dia sou conhecida por Paula Marques, não é? Por isso podes me chamar de Paula, que é o nome que geralmente me chamam. Quando era criança chamavam-me Paulinha, Paulita, quando estava a estudar era a açoriana, quando estava no Brasil era a portuguesa, então iam-me chamando assim à medida dos lugares que eu ia passando, mas hoje em dia sou conhecida por Paula Marques e as pessoas chamam-me de Paula. Paula mesmo, sim. Paula, você pode explicar aqui para os nossos ouvintes o que faz um terapeuta holístico? O que é a terapêutica holística? Então, terapeuta holístico, no fundo, é um terapeuta que trabalha com várias técnicas terapêuticas, porque holística significa todo, ou seja, ver a pessoa como um todo. Nós não somos só um corpo físico, temos toda esta parte física que podemos trabalhar, não é? Mas temos também o nosso corpo emocional, temos o nosso corpo mental e temos o nosso corpo energético, espiritual. Então, a terapia holística, no fundo, é trabalhar com várias técnicas terapêuticas para podermos trabalhar nas várias áreas do ser humano. Podemos trabalhar com uma técnica, por exemplo, para trabalhar a nível mental, podemos trabalhar com técnicas terapêuticas, por exemplo, uma massagem é para trabalhar mais o físico. Podemos trabalhar, por exemplo, com o Reiki, a parte mais energética, espiritual. Trabalhar com PNL, Programação Neurolinguística, poder trabalhar a nível mental. Então, um terapeuta holístico utiliza várias técnicas para trabalhar a pessoa como um todo. Corpo físico, mental, emocional e energético espiritual. Perfeito. E trouxe consigo aí a lista de músicas das quais saberemos um pouquinho mais da sua vida? Então, eu trouxe a lista e foi extremamente difícil fazer esta lista porque eu não tinha noção que a minha vida foi cheia de música e uma variedade imensa de... Eu ouvia desde música clássica, a fado, a rock, a pop, a música pimba, ou seja, eu acho que ouvi um pouco de tudo e foi extremamente difícil conseguir escolher 6 músicas para trazer aqui, mas pronto, escolhi 6. E vamos falar depois sobre elas. Sim, então eu gostaria que você falasse um pouquinho mais, assim, da primeira música que a gente vai ouvir, como que ela marcou a sua vida. Então, esta música eu trouxe por achar engraçado. Eu tinha cerca de 7 anos, vivia numa pequena aldeia do interior da Beira Baixa, chamada Rusmanhal, que é a terra da minha mãe, e na época, nessa aldeia, passava esta música na televisão. Havia poucas televisões na aldeia, só havia televisões a preto e branco, só havia um telefone público. A minha mãe tinha um pequeno café onde tinha esse telefone público. E então esta música, que é The Final Countdown, dos Europe, passava na televisão.
Os jovens, não é, ouviam esta música, as pessoas viam na televisão os artistas com aqueles cabelos enormes, encaracolados, era tudo assim muito fora da caixa, digamos, para aquele contexto daquela aldeia que só tinha 2 carros, não tinha telefone, praticamente. A minha mãe, como tinha esse telefone público, eu ia chamar as pessoas a correr, ia lá chamar as pessoas a casa a dizer que tinham uma chamada telefónica para virem lá ao telefone, e então esta música todas as pessoas ouviam, né, lá na televisão. Como a minha mãe tinha o café, tinha uma televisão a preto e branco e por isso lembro-me bastante. E pronto, podia ter trazido uma música infantil, mas resolvi trazer esta porque realmente lembra-me essa época de viver nessa aldeia. Muito interessante o que rodou aí por detrás dessa música, da primeira música que foi escolhida pela nossa entrevistada de hoje, essa história tão marcante aí de uma época da infância dela, né? Infância, acho que infância para a juventude, é isso? Não, eu tinha 7 anos, 7 eu anos era de mesmo infância. criança. Sim, e sim. nem sequer percebia o inglês, não é? Sim. Da música. Era mesmo aquelas pessoas com aquele aspecto tão diferente, aqueles homens de cabelo encaracolado, comprido, aquela música radical, digamos, para uma aldeia de interior onde não havia praticamente nada. Sim, sim. E então, por isso, lembro muito desta música e desse impacto nas pessoas. E vamos ouvir The Final Countdown, da banda Europe.
E o momento curiosidade sobre The Final Countdown é que ela é uma das músicas mais icônicas dos anos 80, lançado pela banda sueca Europe em 1986. A história por trás dessa música é bastante interessante. A melodia foi composta em 1982 pelo vocalista Joey Tempest, usando um sintetizador Korg Poly-6. Ele criou o riff de teclado enquanto estava no porão da casa de seus pais em Estocolmo. A letra da música foi inspirada na canção Space Oddity, de David Bowie, e fala sobre uma viagem para o espaço, especificamente para Vênus. A banda assinou com a Epic Records em 1986 e gravou o terceiro álbum homônimo, que incluía The Final Countdown. A decisão de lançar a música como single foi da gravadora e provou ser uma aposta certeira. A música rapidamente subiu nas paradas de sucesso, alcançando o número 1 em vários países e se tornou o maior hit da banda. The Final Countdown é conhecida por sua linha de teclado marcante e é frequentemente associada aos anos 80 e ao hard rock. E agora, a terceira pergunta desta parte inicial, que também será feita para todos os nossos convidados. Paula, é uma picarota nata? Não. Hoje posso dizer que sou uma lisboeta picarota. Durante muito tempo eu senti-me um bocado sem terra, porque andei de lado em lado, só que a nível dos Açores já vivi em 5 ilhas, e então houve uma época que me sentia sem raízes e não sabia bem dizer de onde é que eu era. Também vivi no Brasil, vivi em Barcelos, quando estive a fazer a minha licenciatura. Então, como andei em tantos lugares, conheci tantas pessoas, houve realmente uma época que eu me senti sem raízes. Mas hoje, quando vinha para aqui, para a hora da entrevista, não é? Comecei a contar os anos que já estava aqui no Pico e descobri que já estou aqui há 18 anos. Por isso acho que já sou um pouco picarota. Já fez a maioridade, né? Já tenho 18 anos de Pico e como estou a construir casa cá, o objetivo é continuar pelo Pico. Correto. Então agora, nos diga qual foi a sua segunda escolha e a história que está por trás dessa música. Então, esta música chama-se What's Up e é da banda For No Blondes. E também é uma música que me recorda uma época da minha vida. Na época, aqui eu vivia na Ilha de São Jorge e em São Jorge só havia escola até o 9º ano. Então, quando cheguei ao 10º ano, tive que ir viver para a Ilha Terceira para estudar. E nessa época, quando fui estudar para Angra do Heroísmo, tive que ficar alojada num lar de freiras, que era completamente fora da caixa, não é? De repente sair de casa da família, sair dos amigos, sair do meu ambiente, ir para um lar de freiras, porque, não é? Nós, como éramos muito jovens, para ter uma certa proteção, digamos, e cuidado, e estava lá a estudar na escola secundária, uma escola enorme à vista do que eu estava habituada, e então, nessa época, esta música era a música que estava nos tops. E nós, quando passávamos na Rua da Sé para ir para a escola, vir da escola, ou quando nos sentávamos nas escadas da Sé, os carros passavam a bombar com esta música e nós só ouvíamos esta música por todo o lado. E então eu associo muito esta música a essa época da minha vida, que foi uma época complicada, difícil, o estar longe de casa, de família. Nós não tínhamos a internet para falar com os amigos, não tínhamos telemóvel para falar com a família. Lá nesse lar tinha um telefone que nós podíamos telefonar, não sei até se podíamos telefonar todos os dias para casa, se era só alguns dias por semana para poder falar com a mãe, não é? Ou com o pai. E na altura senti-me muito perdida, muito sem chão, não é? E esta música também me lembra aqui pela letra em si, não é? Dessa procura da pessoa não saber quem é ou para onde é que vai, pronto, e trouxe esta escolha porque realmente lembra-me essa época. E vamos ouvir What's Up, da banda For No Blondes. Trying to get up that great big hill of hope for a destination. I realized quickly when I knew I should that the world was made up of this brotherhood of man.
trying to get up that great big hill of hope for a destination. E o momento curiosidade é que WhatsApp é uma canção da banda americana Four Non Blondes, lançada em 1993 como segundo single do seu álbum de estreia Bigger, Better, Faster, More. A música rapidamente ganhou popularidade, alcançando o primeiro lugar nas paradas de vários países europeus, incluindo Alemanha, Áustria, Irlanda e Suécia. Nos Estados Unidos, a canção chegou ao número 14 na Billboard Hot 100. E agora, Paula, antes de nos revelar qual será a sua próxima escolha, conta pra gente o que mais você gosta aqui na Ilha do Pico. Então, eu hoje em dia o que gosto mais é toda a parte a nível de natureza. As nossas piscinas naturais, as lagoas e principalmente a nossa montanha. Quando olhamos para a montanha, parece que nos enche o dia e ficamos com outra energia e então adoro. A natureza, então. Sim, e também, não é? Porque eu quando estava a viver em São Jorge, o meu sonho era vir viver para o Pico. Passava os dias a olhar aqui para a montanha e o meu sonho era viver cá. E hoje em dia, para mim é sempre uma alegria, apesar que na Piedade não consigo ver a montanha, mas quando vou para as lajes ou para São Roque, adoro sempre estar a admirar a energia e a presença da montanha. Então agora, Paula, fala pra gente qual foi a terceira música que você escolheu e, naturalmente, por quê? Então, eu, como estou a escolher aqui músicas por etapas, não é, da minha vida, escolhi uma que é o Nasce Selvagem, dos Delfins, que foi uma música, eu podia ter escolhido muitas outras, porque eu ouvia tudo o que era música portuguesa que saía na época, mas esta música, pela letra em si, por esse hino à liberdade da pessoa não se prender por dogmas, por políticas, por religiões, por isto e por aquilo. Esta música para mim sempre fez muito sentido, adorava cantar esta música nos concertos, aí nas festas de verão. Lembra-me muito a minha juventude, dos meus 18 aos 25, 30 anos, onde ouvi esta música, onde cantávamos aí nos concertos, festas de verão. E é isso. E vamos ouvir a canção Nasce Selvagem, da banda Delfins. Mais do que país, que é uma família ou geração, mais do que passado, que é uma história ou tradição. Tu pertences a ti, não és de ninguém. Mais do que patrão, que é uma rotina ou profissão. Mais do que partido, que é uma equipa ou religião. Tu pertences a ti, não és de ninguém. Vive selvagem, e para ti serás alguém nesta viagem. Quando alguém nasce, nasce selvagem. Não é de ninguém. Quando alguém nasce, nasce selvagem. Não é de ninguém. De ninguém. Arara.
curiosidade sobre Nasce Selvagem é que ela é uma música dessa banda portuguesa, Delfins, lançada no seu álbum O Caminho da Felicidade, em 1995. A música é uma ode à liberdade individual e à autonomia pessoal. A letra enfatiza que cada pessoa pertence a si mesma e não a nenhuma entidade externa, como patrões, rotinas, profissões, partidos ou religiões. A expressão "quando alguém nasce selvagem" sugere que a essência humana é livre e indomável. A música incentiva a viver de forma autêntica e livre de amarras, promovendo a autodescoberta e a autoaceitação. É uma mensagem poderosa sobre a importância de ser quem realmente somos, sem nos submetermos às expectativas e imposições externas. Hora da entrevista. Hoje estamos aqui com a nossa convidada, Paula Marques, e o tema dessa nossa entrevista em si é "Como a espiritualidade mudou a minha vida". Para quem ainda não sabe, Paula Marques é terapeuta holística. E agora, nesta parte, a Paula vai escolher 2 músicas, uma para tocar no início e outra ao final. Então nos diga, Paula, qual será a primeira música escolhida para iniciarmos a nossa entrevista em si e nos conte o porquê dessa escolha. Então, esta escolha desta música já é numa outra fase da minha vida. Eu escolhi o Daqui Só Se Leva o Amor, da banda brasileira Jota Quest. Gosto muito desta banda, ouvi muito as músicas deles e trouxe esta música primeiro pela letra em si, pela mensagem, que realmente o amor é o principal, é o fundamental da nossa existência, e depois porque esta música lembra-me a época que vivi no Brasil e queria-vos falar um bocadinho sobre isso. Eu, numa certa etapa da minha vida, resolvi ir para o Brasil viver para poder estudar e aprender mais sobre as terapias holísticas, e nessa época que fui fazer toda essa experiência, eu tinha feito contactos com pessoas brasileiras ao longo de 3 anos, e quando fui para o Brasil acabei por ir ter com essas pessoas e andar de casa em casa dessas pessoas. Eram pessoas, na sua maioria, terapeutas, e então levavam-me a lugares para eu fazer estágios, levavam-me a lugares para eu fazer cursos, e foi uma experiência muito interessante. E no meio de toda essa experiência que vivi lá no Brasil, houve um concerto da banda Jota Quest lá na praia, e como era uma banda que eu adorava, para mim foi uma alegria ter essa oportunidade de poder ir ver a banda ao vivo, ter toda aquela experiência que para mim foi um pouco assustadora. Para quem vivia aqui no Pico, de repente não tem nada a ver, é quando estamos aqui numa festa de verão, achamos que estamos com imensa gente nas ruas, mas não é nada visto lá no Brasil, não é? Então quando cheguei lá à praia e vi aquela multidão de gente, para mim acabou por ser até um bocadinho assustador, mas a experiência foi fantástica de ver o concerto, e principalmente trouxe a música porque me lembra toda essa fase da minha vida de viver lá, as experiências espirituais que tive, as experiências terapêuticas, todo o conhecimento. Era muito engraçado a alegria das pessoas de me verem, e por eu ser portuguesa. Os brasileiros têm um carinho muito grande pelos portugueses. Eles, é portuguesa, então falo português, falo um bocadinho português, e toda a gente queria-me ouvir a falar só para ouvir a pronúncia, e convidavam-me para casa, deixavam-me ficar lá, ofereciam a casa para eu ficar a dormir, levavam-me aos lugares, e foi uma experiência fantástica que tive no Brasil. Muito interessante mesmo, né? Esse acolhimento aí que a Paula falou que teve dos brasileiros, e a minha experiência também é bem essa, assim, nós somos assim um povo realmente bem acolhedor, bem amistoso. E vamos ficar então agora com a canção que marcou essa fase da vida da nossa entrevistada, Daqui Só Se Leva o Amor, da banda brasileira Jota Quest. Tudo que a vida tem pra te dar, saber que em qualquer segundo tudo pode mudar. Fazer sem esperar nada em troca, correr
se dar por vencido. Querer mudar o mundo ao seu redor. Saber, entender e mudar por dentro pode ser o melhor. Fazer sem esperar nada em troca. Vencer é recomeçar quando o sol chega, quando o céu se abre. Saiba que estarei aqui. Aqui. Vamos amar no presente. Vamos cuidar mais da gente. Vamos pensar diferente, porque daqui só se leva o amor. Daqui só se leva o amor. Daqui só se leva o amor. O amor, o amor. O amor. Muito obrigado, gente. E a curiosidade sobre Daqui Só Se Leva o Amor é que é uma das músicas mais conhecidas da banda brasileira Jota Quest. Lançada em 1999, a música é uma reflexão sobre a efemeridade da vida e a importância de cultivar o amor. A letra começa com um convite à vivência plena, aproveitando tudo que a vida tem a oferecer, mas com a consciência de que tudo pode mudar a qualquer momento. Essa percepção de impermanência é um chamado para valorizar o presente e as ações altruístas, como fazer o bem sem esperar recompensas. A música também sugere uma mudança interna como forma de transformar o amor ao redor. A banda propõe que, ao invés de buscar mudanças externas, olhar para dentro e promover uma revolução pessoal pode ser mais eficaz. A ideia de recomeçar e a esperança simbolizada pelo amanhecer reforçam a mensagem da resiliência e otimismo. Daqui Só Se Leva o Amor é um hino à positividade e ao amor como valores supremos. E agora a gente começa com a primeira pergunta aqui da nossa entrevista. Paula, o que te levou a buscar a espiritualidade? Então, a minha procura pela espiritualidade surgiu numa fase da minha vida em que eu já vivia aqui no Pico, era contabilista, tinha a minha profissão, tinha os meus estudos, tinha a minha família, supostamente tinha uma vida tranquila, feliz, e eu sentia um vazio existencial, sentia que a vida não fazia muito sentido e que a vida não poderia ser só isto, só esta coisa de crescer, estudar, trabalhar, algumas pessoas terem filhos, outras não, mas pronto, depois a pessoa envelhecer, ir para a sua reforma e mais tarde morrer. Comecei a achar que isto não fazia muito sentido, só esta visão materialista da vida, e que tinha que haver mais alguma coisa por trás, tinha que haver mais algum sentido. E então comecei à procura de respostas. Já na minha adolescência, eu tenho uma formação católica da minha vida familiar. A maioria das pessoas aqui no Pico têm essa tradição católica, foram à catequese, fizeram aquele percurso, iam à missa, e eu também fiz esse percurso. E eu lembro-me que, quando estava a fazer a catequese,
catequese para o meu crisma, já tinha os meus 15 a 6 anos, e na época lembro-me que o senhor padre que me dava catequese, o senhor padre Manuel António de São Jorge, e ele perguntou-me: Paula, o que é que estás a fazer aqui se tu não acreditas em nada disto? Estás sempre a perguntar coisas, estás sempre a duvidar. E eu dizia, não é questão de eu não acreditar, mas eu preciso saber o porquê. Eu preciso perceber, porque havia coisas que para mim não faziam sentido nenhum. E então eu era daquelas pessoas que estavam sempre a perguntar, mas porquê isto, mas porquê aquilo, mas isto não faz sentido, mas isto é assim, mas isto não é assim. E acho que por eu ter sempre essa... inquietude. Sim, e esse feitio de querer perceber o porquê das coisas, a verdade das coisas. Eu não comia, vamos dizer, tudo o que me davam. Eu queria perceber as coisas. E isso levou-me, não é, a essa fase de posterior, já adulta, realmente a haver essa busca, porque entretanto eu tinha saído, vamos dizer, largado um pouco essa questão da religião católica, porque havia muitas coisas que para mim não me faziam sentido, até mesmo quando eu vos falei, não é, de quando eu vivi naquele lar de freiras, nós tínhamos missas, tínhamos terços, tínhamos retiros espirituais e tínhamos uma série de coisas, mas depois aquilo não me fazia sentido, porque eu não via aquela bondade que nós aprendíamos de ajudar o próximo, de ajudar as pessoas com necessidade, eu não via depois ou seja, havia aquela teoria toda, mas depois tu não vias na prática do dia-a-dia as pessoas a mostrarem essa realidade. E então eu afastei-me e comecei a ser uma descrente. A minha mãe, uma época da minha vida, costumava dizer: mas tu não acreditas em nada, rapariga, tu não acreditas em nada. E realmente eu andei ali uns anos sem perceber bem e sem conseguir, porque a igreja para mim estava um pouco desacreditada e eu não tinha bases nenhumas de nada. E isso começou-me a trazer, nessa época dos meus cerca de 30 anos, essa inquietude, esse vazio de, mas afinal, quem sou eu? O que é que estou aqui a fazer? Para que é que isto serve, esta vida, se nós andamos aqui uns anos e depois morremos? Há pessoas que têm uma vida muito boa, mas há muitas pessoas que têm uma vida de dor e sofrimento, mas afinal, tem que haver algo mais, tem que haver um sentido. E foi nisso que eu comecei em busca de respostas e de conhecimento. Então, como você define espiritualidade? Então, a espiritualidade eu acho que é algo também pessoal de cada um. Para mim, a espiritualidade foi todo um percurso de autoconhecimento, de busca de respostas. Eu sempre gostei muito de estudar, de aprender, e então eu estudei um pouco de tudo. Eu estudei budismo, eu estudei o Alcorão, eu estudei o Tao, eu estudei mantras tibetanos. Eu fui em busca de muito conhecimento para tentar encontrar as tais respostas. Mas nós não encontramos as respostas só na teoria, na questão não é? Porque nós podemos adquirir muita informação, mas isso não nos traz realmente a verdade, ou neste caso para mim, a minha verdade, não é? Da espiritualidade. E eu encontrei isso ao longo desse percurso de estudo, de procura de respostas, de perceber se havia algo mais, o que é que havia, quando encontrei o Reiki. Porque o Reiki foi a primeira coisa que me deu provas existenciais de algo mais do que a vida material. Foi com o Reiki que eu tive experiências sensoriais, experiências de energia física no meu corpo. E a partir daí abriu-se toda uma nova perspectiva e a partir daí comecei a estudar imensas outras coisas que vos vou falar, mas foi depois de encontrar o Reiki e essa parte energética e espiritual que eu percebi que realmente havia algo mais, algo superior e que nós podíamos fazer esse contacto e sentir. E depois do Reiki veio uma série de outros estudos, desde espiritismo, conscienciologia, física quântica e uma série de outras coisas que tenho estudado. E depois disso, então, você começou a adotar práticas espirituais para o seu dia a dia? Sim, quando descobri o Reiki, só para falar aqui um bocadinho sobre o Reiki. A primeira experiência que eu tive do Reiki, eu estava aqui na Ilha do Pico, na Piedade, e eu entrei num grupo onde na época não havia assim os Facebooks como há hoje, mas havia grupos na internet onde nós tínhamos aulas, tínhamos partilhas de experiências, e na época eu já falava com certas pessoas no Brasil, onde eles faziam aulas a ensinar práticas terapêuticas, e tinha lá um senhor que aos domingos fazia Reiki. Eu não fazia a menor ideia o que era o Reiki, nunca tinha ouvido falar o que era sequer, e de repente o que eles disseram foi: olha,
ficas sentada na tua cadeira, vamos pôr uma música e vamos fazer reiki e vocês vão ter as vossas experiências. E de repente o senhor estava lá no Brasil, eu estava aqui na Piedade e comecei a sentir a energia pelas minhas pernas, pela minha cabeça, por todo o corpo e comecei a achar, bem, eu não bebi nada, eu não tomei nenhuma medicação, nada, como é que isto é possível, o que é que eu estou a sentir no meu corpo? E foi a primeira experiência. E a partir daí fui todas as semanas lá a esse grupo para ter mais experiências energéticas e depois decidi que tinha que ir aprender o que era aquilo. Como era possível uma pessoa no Brasil fazer envio de energia e eu estar aqui no Pico e estar a receber. Depois disso foi um longo caminho e a física quântica veio-me explicar exatamente a nível científico como é que isto se funciona e como é que é possível. Mas naquela época para mim foi todo um despertar de um mundo novo e desse contacto com a espiritualidade e esse mundo energético. Para além dessas práticas energéticas, também funciona muito bem e faço praticamente todos os dias 1 hora de meditação para fazer essa conexão, fazer esse silêncio para poder me conectar com a minha essência e com a espiritualidade. Então, e você dizendo assim, né, como é que as pessoas não entendem, né? As pessoas também não entendem como o telefone funciona. Nós pegamos o telefone aqui, ligamos para qualquer parte do mundo e ninguém se questiona como é que isso é possível. Eu falar aqui e a pessoa escutar lá no mesmo momento, né? Obviamente que existem as frequências que a gente não consegue ver e tudo mais, mas dentro do que a nossa convidada está dizendo, da espiritualidade, para quem acredita, obviamente, é possível, claro que é possível, né? Ela aqui está dando seu testemunho de que, né, mesmo enviando do Brasil, mesmo sendo tão distante, né, você consegue sim, acho que é uma questão de crença também, né, Paula? Eu acho muito interessante o que tu tocaste aí, Sabine, porque é realmente a explicação científica, e que eu até tinha aqui um pouco para explicar sobre isso, para as pessoas perceberem melhor, porque a nível de física quântica, a física, os cientistas explicam que da mesma maneira que funciona realmente os telemóveis, as televisões, os GPS, micro-ondas, as bombas atómicas, tudo está já há 200 anos que foi descoberto e explicado que tudo é feito de átomos, tudo é feito de energia. Sim. E por isso é que nós temos todos estes equipamentos. E repara, se tudo é feito de átomos e energia, nós também somos feitos de átomos e energia. Com certeza. E da mesma maneira que se utiliza as frequências de energia para a rádio, são ondas de frequência, as televisões, é como se nós próprios pudéssemos ser um telemóvel e podermos também enviar as nossas mensagens e captar as mensagens dos outros. Sim, sim. E é isso que as pessoas, muitas desconhecem, acham estranho, mas se forem estudar um pouco sobre esse conhecimento da física quântica, vão perceber que tudo é energético, tudo é onda e que está tudo interligado e que por isso pode haver esse contacto, e foi por isso que eu, quando estudei física quântica, é que percebi realmente de uma forma mais científica o que é que acontecia quando eu estava aqui e as pessoas estavam no Brasil e nós conseguíamos fazer essas trocas energéticas sem tempo e sem espaço. Ou seja, não era preciso 3 horas como se fosse de avião para chegar lá a energia. Era automático. Sim, como tudo, né? Como as ondas de rádio aqui. Exatamente. O próprio rádio que está sendo transmitido via rádio ou pela internet, né? Via internet. Agora, tem uma outra pergunta aqui da nossa entrevista. Como é que a espiritualidade influenciou suas escolhas na sua vida, assim, decisões importantes? Então, eu comecei a fazer grandes mudanças a nível da minha maneira de estar, ambientes, porque, repara, se tudo é energético, há ambientes que têm energia mais elevada, há outros que têm energia mais densa. Há comportamentos que nos levam a energias mais baixas e há comportamentos e pensamentos que nos levam a energia mais elevada, frequências mais elevadas. Então, dessa forma, eu comecei a modelar a minha vida, a fazer escolhas que eu acho que são melhores para me levar para frequências mais elevadas e assim eu ter melhor qualidade de vida. Uma delas, por exemplo, foi tornar-me vegetariana. Foi uma opção que fiz para que a minha energia ficasse mais leve e assim ter uma frequência energética melhor. E você vê esse resultado praticamente? Você consegue fazer um comparativo de como era antes e como é hoje? Sim, completamente.
Vegetariana? A minha vida, repara, não só nessa questão do vegetariana. Por exemplo, eu anos atrás bebia álcool, fumava, né? E foi coisas que eu deixei de fazer. A nível de ambientes de locais que eu ia, cafés, discotecas, o ambiente em si, eu hoje consigo perceber perfeitamente que são ambientes com energia muito mais densa do que se fores, por exemplo, se fores ver um espetáculo de música clássica. O ambiente, a energia, a frequência é totalmente diferente. Então, nós começarmos a fazer escolhas dos ambientes onde vamos e quero aproveitar aqui na questão da música, porque não vou perder aqui a oportunidade para falar um bocadinho disto da música, já que vocês são uma rádio, não é? E é importante porque as pessoas ouvem muita música e eu sempre ouvi muita música. As músicas, para além da frequência da música, existe também a frequência da letra. E existem músicas que são consideradas curativas, por exemplo, como a Quinta Sinfonia de Beethoven, que é utilizada na musicoterapia para curar, já está comprovado que tem efeitos curativos, a frequência, mas também há músicas que pela sua frequência trazem efeitos de doença. Para além disso, temos a nível das letras, que é uma coisa que, por acaso, eu ao longo dos anos comecei a ter muita sensibilidade de reparar o que é que estava a ouvir a nível de letras. E hoje, cada vez mais. Porque nós temos letras de músicas que nós podemos achar que a música até tem um ritmo divertido, alegre, mas a letra em si é extremamente negativa. E eu vou-te dar o exemplo da música funk, que as pessoas ouvem, as crianças ouvem, e a mensagem e a frequência energética da música funk é completamente uma energia de baixa frequência e que vai trazer a nível de inconsciente nas meninas e nos meninos de hoje em dia, das crianças, vai trazer efeitos a nível de comportamento, a nível do seu inconsciente, porque eles vão, não é? Muita da música funk coloca a mulher como um objeto, coloca uma mulher como descartável. E isso, a longo prazo, vai trazer problemas na nossa sociedade. Isto só um exemplo, não é? Então, no dia-a-dia, é importante nós percebermos que, se estamos tristes, podemos escolher músicas com alta frequência, com letras de coragem, com letras de alegria, para subir a nossa frequência. E usarmos a música como, eu costumo dizer, ter a nossa... como é que eu digo? A nossa malinha de músicas de primeiros socorros. Então, se eu estou triste, eu vou colocar uma música que me traz alegria. Se eu estou sem esperança, se eu estou deprimida, eu posso ir buscar uma música que me dê coragem. Não é por acaso que as pessoas, quando fazem exercício físico, vão buscar músicas que lhes dá força e ânimo para conseguir fazer, não é? Nos ginásios, aquelas músicas para dar ritmo. Então, nós podemos usar, não é? Se eu quero relaxar, se eu quero subir a minha frequência, eu posso ouvir músicas de natureza, eu posso ouvir música clássica, que vai subir a minha frequência. Então é importante para os ouvintes, eu acho, terem esta consciência e poderem escolher melhor as suas músicas e as letras para usarem isso de uma forma curativa, como uma ferramenta para terem melhor qualidade de vida e subirem a sua frequência energética. Muito interessante, realmente. Paula, a gente vai aqui para uma última pergunta e com um complementozinho nela. Você sente que a espiritualidade te conecta com algo maior do que você mesmo, né? E como? E se você tem, assim, algum contato, alguma página do Facebook que a gente pode saber um pouquinho mais sobre todos esses seus pensamentos? Eu não... Como é que eu ia dizer? Eu já não tenho dúvidas, eu já tenho certeza. Já tenho certeza que existe algo maior. E esse maior não é algo como nos ensinaram, por exemplo, daquele Deus distante de cabelos brancos, barba branca e que está lá ao longe e que está a comandar e que nos castiga, que isto e que aquilo. Mas que existe todo esse algo maior que existe e que está em todo lado. E que está em todo o lado, e a física quântica explica isso através do vácuo quântico, que está em todo o lado, é a frequência de amor, e que está dentro de nós.
Ou seja, nós não precisamos ir procurar a espiritualidade ou algo maior. Tenho que ir à Índia fazer um retiro, ou tenho que ir ali ter com aquele guru, ou tenho que ir ali ter com não sei quem. Não, está dentro de nós. É muito mais fácil do que as pessoas imaginam. As pessoas só têm que se serenar, entrar em silêncio e procurar entrar, sentir essa energia dentro de si. E por isso é que muitas pessoas fazem meditação para conseguir se conectar, existem exercícios espirituais, existe uma série de práticas para poder fazer essa conexão. E quando percebes isso, começas e repara, eu não estou aqui para converter ninguém, nem para querer modelar ninguém, estou a falar da minha experiência pessoal e queria deixar aqui até uma nota, porque Buda já dizia que não devemos acreditar no que ouvimos os outros dizerem, não devemos acreditar no que lemos, não devemos acreditar nos líderes espirituais, religiosos. Nós precisamos observar, pesquisar e ter as nossas experiências próprias. Então eu acho que, por mais que eu fale das minhas experiências de espiritualidade, cada um terá que comprovar por si, fazer as suas pesquisas e ter as suas experiências para comprovar, por mais que eu possa falar das minhas experiências. E então o meu conselho é esse, das pessoas realmente procurarem, pesquisarem em si, experimentarem técnicas, procurarem o conhecimento, porque a ignorância é o maior mal da humanidade. E as pessoas muitas vezes acham, isso é loucura, isso é fantasia, isto é aquilo, mas as pessoas nunca foram estudar, nunca foram pesquisar, nunca foram fazer experiências. E nós hoje em dia aqui na Ilha do Pico temos, por exemplo, duas pessoas de renome, que é o Francisco Ávila e o irmão Pedro Ávila, que já são professores de Conscienciologia. Também foi uma pseudociência que eu estudei durante 2 anos, aprender um pouco desse conhecimento da Conscienciologia, e só com essas experiências, cada pessoa consigo própria a fazer essas práticas, esses conhecimentos, seja com Reiki, seja com Conscienciologia, pode ser até a nível de religião, porque não? Há pessoas que conseguem ser espiritualizadas e fazer essa ligação através da religião. Não condeno. E para mim já foi muito útil a nível da religião, como falei. Só que cada um terá que ter esse comprovativo por si. Eu, por mim, já comprovei. Você falou do Francisco. O Francisco já foi meu professor de yoga, inclusive fica aqui um convite para ele, se quiser participar do nosso Hora da Entrevista aqui, né, e falar um pouquinho mais de tudo isso que a Paula acabou de dizer. Então, por fim, para nos falar, se você tem uma página do Facebook, alguma coisa que possa entrar em contato. Então, eu tenho a minha página de Facebook, tenho Instagram, tenho YouTube, tenho um site, tenho um blog que está um pouco parado. Estes últimos meses tenho estado um pouco parada e pretendo agora reiniciar. Às vezes nós na vida precisamos fazer umas paragens e o ano 2024 foi uma paragem para eu trabalhar mais. Lá está o meu contacto comigo mesma, com a minha essência, com o meu interior. Eu tenho o meu site, paulamarques.th.com. TH de terapeuta holística. Perfeito. Então agora a gente vai para a música de encerramento deste bloco, mas não sem antes a Paula nos contar por que é que escolheu essa música. Então, a música é You Raise Me Up, do Josh Groban. Esta música já comecei a ouvir já nessa parte mais espiritualizada da minha vida, porque esta música é uma música, pode ser considerada música gospel, é uma música já com uma frequência mais clássica, tem frequências mais elevadas, para além da mensagem em si, que é uma mensagem que traz essa ligação com o espiritual, essa proteção, essa ajuda espiritual, porque nós quando nos conectamos, acabamos por começar a sentir-nos, deixamos de ter aquele medo de estar sozinhos, de estarmos isolados no mundo, começamos a perceber que nunca estamos sós e que existe essa proteção, existe esse guiar, esse colo espiritual que nos ajuda, e esta música eu trouxe para lembrar isso mesmo. E vamos ouvir You Raise Me Up, interpretada por Josh Groban.
when troubles come and my heart burdened be, then I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. There is no life without its hunger. Each restless heart beats so imperfectly. But when you come and I am filled with wonder, sometimes I think I glimpse eternity. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. Raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up to more than I can be. É uma canção inspiradora que fala sobre encontrar força e consolo em tempos difíceis, com a ajuda de alguém que nos eleva. A letra destaca sentimentos de superação, encorajamento e apoio emocional. A canção transmite a ideia de que, com o apoio e amor de outra pessoa, somos capazes de enfrentar desafios e alcançar novas alturas.
E chegamos à terceira parte do programa, onde vamos ler algumas perguntas dos nossos ouvintes e internautas que nos enviaram através das redes sociais aqui da Rádio Pico. E ao final, para encerrar a nossa entrevista, ouviremos a última canção escolhida pela Paula e a história que está por trás dessa escolha. Vamos às perguntas. Nós temos aqui a pergunta da senhora Maria de Lourdes Pereira. Ela colocou aqui a idade dela, ela tem 81 anos. Ela diz assim, que ela ficou mais conformada com a morte de amigos e entes queridos. Se você, Paula, acha que isso tem a ver com a espiritualidade ou os anos e a experiência fazem com que a gente tenha uma maior aceitação dessas perdas que nós temos ao longo da vida? Então, essa pergunta eu acho que é muito pessoal, porque depende muito do que cada um acredita e da experiência pessoal de cada um. Na minha visão, no meu conhecimento, na minha experiência, a morte, e lá está, mais uma vez, não quero que ninguém acredite no que eu falo, mas que tenham as suas experiências e as suas buscas e o seu conhecimento sobre o assunto. Mas a morte acaba por ser um pouco ilusória, no sentido de que é uma morte física. Ou seja, as pessoas quando morrem acaba por ser o finalizar, digamos, do nosso corpo físico, mas existe, e já os antigos falavam que a morte era uma passagem. E ao longo dos anos, não é, foi-se perdendo um pouco essa noção, começou a haver muito essa separação e negação de que a morte era uma passagem e acharem que a morte que era o fim de tudo. E por isso é que muitas pessoas têm muito medo da morte, algumas têm mesmo pânico só de pensar nisso, da doença e da possibilidade de morrerem. Quando as pessoas são mais espiritualizadas, e possivelmente essa senhora começa a ganhar uma serenidade, uma certa paz e aceitação nos processos de morte, porque conseguem, não sei, pronto, as crenças dessa senhora e as experiências dessa senhora, mas vou falar da minha parte pessoal e do que eu estudei. Por exemplo, nós em nível cá, Portugal, não temos a tradição do espiritismo. Então, eu lembro-me na minha infância, não é, que quando se falava em espíritos, nós pensávamos na visão de fantasmas ou algo assustador ou filmes de terror. Mas, por exemplo, no Brasil e outros países, onde o espiritismo é um conhecimento dito prático da sociedade, onde as pessoas aprendem e estudam sobre o assunto, eles têm uma visão de que realmente existe o além-morte. E que existe não é? Que as pessoas quando morrem, no fundo é uma passagem e que a parte do espírito que continua, ou quem chame de alma, como quiser. A nível, por exemplo, de conscienciologia, que é o estudo que o Francisco Ávila faz, e peço desculpa por estar a falar nele, mas é uma pessoa que eu gosto muito e aprendi muito com ele, e aprendo. A conscienciologia fala nessa questão da mesma forma, mas não chama espírito, fala em consciência. Mas vai dar ao mesmo, só muda os termos. Então, não é? Que o nosso corpo físico acaba aqui, mas que a nossa consciência continua e ela é eterna. Então, quando as pessoas começam a ter esse conhecimento, esse estudo, começam a ver a morte de uma outra forma e começam a conseguir lidar com isso de uma forma mais serena e sair desse clima de medo. Perfeito, Paula. Então, Maria de Lourdes, aí está a resposta. Se ficou alguma dúvida, pode mandar através das redes sociais aqui, que a Paula pode complementar depois as respostas. E nós temos aqui agora, eu vou ler o nome das pessoas que mandaram as perguntas, mas que ao longo do programa a Paula já respondeu, que foi o Jorge Pereira, a Maria de Fátima Souza, o Manuel da Silva. A Paula já respondeu as perguntas com as suas respostas da própria entrevista. Agora, a Patrícia Bittencourt e a Théo Moraes, elas fizeram duas perguntas que a Paula vai conseguir responder as duas conjuntamente. A da Patrícia Bittencourt a terapia holística pode complementar tratamentos médicos convencionais? E a Théo, ela disse, se é verdade que a espiritualidade ajuda a fortalecer o sistema imunológico. Pela minha experiência, sim, a espiritualidade ajuda a melhorar o sistema imunológico. E vou-vos dar um exemplo prático e real.
No IPO do Porto, existe até uma reportagem no YouTube a falar sobre isso, houve uma enfermeira que já estava aposentada e que foi para o IPO fazer reiki às pessoas que estavam lá, doentes de cancro. E o que comprovaram com essas práticas do reiki foi que as pessoas tinham menos sintomas secundários dos tratamentos e conseguiam realmente se fortalecer melhor, ou seja, ficarem com mais esperança, com mais calma, tranquilidade para fazer os processos de cura no hospital, não é? E ao mesmo tempo, com isso, fortalecer realmente o sistema imunitário, por exemplo, com o reiki. É um exemplo. Quanto a essa questão das terapias, da terapia holística e a terapia convencional, nós cá em Portugal eu considero que ainda estamos muito atrasados nesta área, apesar de estar a haver avanços e já se vê alguns médicos da medicina dita convencional, tradicional, a se abrirem às terapias integrativas. Mas vou-vos dar um exemplo. Quando eu estive no Brasil, e já foi no ano de 2013, já foi há uns aninhos, no Brasil já havia centros de saúde públicos, da mesma maneira que nós temos aqui os nossos centros de saúde, e eles tinham lá no Brasil centros de saúde com medicina tradicional, como nós temos aqui, e centros de saúde com terapias holísticas, onde as pessoas eram contratadas, por exemplo, um terapeuta de reiki estava lá a fazer as terapias da mesma maneira que temos aqui um fisioterapeuta ou um enfermeiro ou alguém aqui a trabalhar num centro de saúde. Como tinham lá terapeutas de musicoterapia e outras técnicas terapêuticas, peço desculpa. E então eu achei muito interessante porque aquilo não era uma pessoa a abrir uma clínica privada a trabalhar com terapias. Eram centros de saúde públicos com terapias integrativas e as pessoas podiam escolher se iam para um centro de saúde ou iam para outro. E às vezes acredito que até os próprios profissionais de saúde os encaminhassem para um lado ou para o outro. E então eu acho que nós ainda estamos aqui a anos de distância, mas é possível e cada vez faz mais sentido haver essa integração. Infelizmente, Paula, a gente está chegando aqui ao finalzinho do programa. Eu quero agradecer imensamente a sua participação, que foi uma entrevista muito explicativa, elucidativa. Eu tenho certeza que todos aqueles que acreditam, né, em tudo isso que você acabou de explicar aqui para os nossos ouvintes vão ficar muito felizes, né, de ouvir aqui a sua participação. Então, e nem é questão de acreditar, não é? Mas a pessoa ficar aberta a pesquisar, a procurar informação. Como eu expliquei um bocadinho, não é? A pessoa não precisa ir pela via da religião. Pode ir pela via da religião, mas pode ir também pela via das energias. Pode ir pela via, por exemplo, da física quântica, que são físicos, cientistas, químicos, biólogos que estão a estudar e a provar isto mesmo. Então, existem muitas maneiras, não é? Existem muitos caminhos para a pessoa conseguir chegar a este conhecimento da espiritualidade. E então agora vamos inverter a ordem. Nos conta primeiro qual foi a história por trás dessa música e, por fim, o nome da música. Então, em 2019, fui para Lisboa fazer o curso de hipnoterapeuta. Eu trabalho hoje em dia com hipnose. E nessa época, quando fui fazer o curso em Lisboa, o professor Mário Rui, professor de hipnoterapia, ele fazia dentro do curso sessões de hipnose connosco alunos. E no último encontro do curso, no finalizar do curso, ele fez um exercício hipnótico para nós alunos, onde nós nos víamos em contacto com o mundo espiritual e termos a proteção angelical para o nosso trabalho como hipnoterapeutas e para ajudar as pessoas e servir as pessoas. E então, nesse exercício, o professor utilizou esta música que se chama A 100,000 Angels. E nessa música, com o exercício hipnótico que ele fez, realmente eu senti-me rodeada dessa energia angelical, dessa proteção espiritual e de perceber, não é, dessa missão de eu trabalhar de forma honesta e digna para ajudar as pessoas e contribuir para a melhoria, não é,
das pessoas e do mundo, não é? No fundo, o nosso contributo dentro das nossas capacidades. E então essa foi uma experiência muito linda, esse exercício, e sempre com esta música recorda-me toda essa experiência espiritual que tive nessa aula, e foi o finalizar do nosso curso de hipnoterapia em Lisboa. E como a ordem foi invertida, eu vou contar a curiosidade sobre A 100,000 Angels. É uma canção da banda britânica Bliss, lançada em 2001, escrita pela vocalista Lucinda Drayton e pelo pianista Andrew Blizzard. A música é conhecida por sua melodia suave e letras profundamente espirituais que falam sobre a presença reconfortante de anjos ao nosso redor. A canção é frequentemente usada em sessões de meditação e relaxamento. E nós, aqui da Rádio Pico, queremos agradecer mais uma vez a presença da Paula Marques com essa entrevista muito especial. Fiquem com a música de encerramento do nosso programa de hoje, A 100,000 Angels, da banda Bliss, lembrando que temos um encontro marcado às quartas-feiras, quinzenalmente, aqui na Rádio Pico. Uma excelente noite a todos. The voice of a mother and a father and a child. Would you recognize the truth? Do you feel the love that's falling from my eyes? Take just a minute, come and rest here by my side. Let me tell you your own story. Let me walk you through your lives. Only a second, it's all it takes to realize there's 100,000 angels by your side. There's 100,000 angels by your side. Do you hear me talk to you? I whisper through doorways and pathways of your mind. Clear like
across an ocean of blue. Take just a minute, come and rest by my side. Let me tell you your own story. Let me walk you through your lives. Only a second, it's all it takes to realize there's 100,000 angels by your side. There's 100,000 angels here E este foi o programa Hora da Entrevista, apresentado por Sabine Rodrigues, com o apoio técnico de Marta Vicente e Emília Fernandes.